Aleluia. Senhor, muito obrigado mais uma vez. A oportunidade que nós temos, ó Deus, de iniciar um novo ano e poder confiar em Ti e saber que Tu estás conosco, ó Deus. Tua promessa é que eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. E nós podemos ter a certeza de que desde o início desse ano, ó Deus, Tu vais estar conosco, ó Deus. Nos cobrindo, nos guardando, nos orientando, ó Deus, nos dirigindo, nos protegendo, provendo, cuidando de nós. E nós firmamos a nossa vida nessa realidade. Jamais vai nos deixar, ó Deus. E nós confiamos em Ti para nós, ó Deus, para nossas famílias e para essa nação, ó Deus. Que o Teu reino venha, ó Deus, e a Tua vontade, os Teus planos, da maneira como Te apraz, ó Deus. Em nome de Jesus. E abençoa cada um aqui, ó Deus, abençoa a família da fé, abençoa cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão viajando, descansando, trabalhando nessa hora. Ó Deus, estende a Tua mão de graça, de favor, de proteção e de bênção, ó Deus. Nós queremos andar no Teu favor desde o início desse ano, Deus. Tua graça, da Tua força, cobre a nossa vida, cobre a nossa casa, cobre tudo que é nosso, ó Deus. Nossos bens, nossos familiares, nossas empresas, nossas casas, tudo que é nosso, Deus. Cobre-nos o Teu sangue nessa manhã. Guarda-nos e livra-nos do mal, Deus. Livra-nos do maligno, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja ou a igreja local é como se fosse um farol e nós precisamos manter essa luz acesa. Amém? E farol às vezes tem esse lugar, se você olha como funciona, é num lugar às vezes solitário muitas vezes, mas no meio das trevas muitos navios dependem dessa dimensão. E nós precisamos, amém? Se há um momento que nós precisamos da luz de Deus brilhando, é esse, amém? Clareza de Deus. Então, que o Senhor brilhe e ilumine teu caminho nesse ano, amém? Que Deus nos dê, amém? Nós vamos precisar da graça de Deus, do favor de Deus. Eu creio que é um ano de juízo de Deus, amém? E Deus tem a sua maneira. Quando Deus foi libertar, é interessante, quando Deus foi libertar o povo de Israel, Ele foi libertar o povo de Israel e ao mesmo tempo julgar uma nação. Amém. Deus faz essas coisas. Tem muita gente no mundo que vai ter que acertar as contas com Deus. Amém. Tem um texto em Salmo que diz assim, reis, o salmista dizendo, reis, né, sede prudentes. E aí ele diz assim, deixai-vos advertir, ó juízes da terra. Amém. Sabe que justiça para Deus é algo precioso. Amém. Deus é um Deus justo. E nós estamos vivendo um tempo de escassez de justiça, do certo e errado. Agora, se você... E uma das instruções que Deus me chamou a atenção nesse final de ano, se você vai buscar a justiça dos homens, você não vai ter a justiça de Deus. Amém. Nós muitas vezes estamos falando assim, Deus não é justo isso. Você tem uma opção. Se você quer ir atrás da justiça dos homens é uma coisa, se você quiser a justiça de Deus é outra história. Então quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu faço tudo certo, isso não é justo, isso não está correto, olha as pessoas fazendo. Nós estamos olhando humanamente falando. E aí Jesus disse assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então existe uma justiça humana, natural, existe uma justiça de Deus. E a Bíblia nos instrui, busca o reino de Deus e a justiça de Deus. Então muitas vezes nós vamos lidar com situações que são injustas, humanamente falando. Mas o que deve nos afetar e o que deve mover o nosso coração é a justiça de Deus, é o governo de Deus, é a lógica de Deus. Deus é um Deus que é justo em todos os seus caminhos. E você pode bancar a tua vida nele. Amém? Ele não vai fazer nada. Ele vai passar régua um dia e vai ajustar as contas. Você lembra da história do rico e do mendigo? Amém? Aí os dois morreram
E a parábola que Jesus falou, vai ser a hora de passar a régua. Aí Jesus diz, e a história diz assim, o rico teve os seus benesses e ele teve os seus desafios. Agora a gente ajusta a conta. Tu está no inferno e o outro está no céu. Ele falou assim, dá para a gente resolver isso agora? Não, agora já está feito. Então, pelo menos manda alguém alertar os meus irmãos para não vir para cá. Eu falei, não, eles têm os profetas, têm os vozes, têm a voz. Amém. Ainda que se levante alguém dos mortos, eles não vão mudar o coração deles. Então, a realidade que nós vivemos, nós temos que confiar num Deus que é reto juiz, e que Ele, se você fizer, e por isso que é importante buscar o reino e a justiça de Deus, você faz o que é certo diante de Deus. Essa é a razão porque tem certas pessoas que não dobram o seu joelho, ele prefere sofrer o dano em algumas situações, porque para Deus é a justiça de Deus, mesmo que humanamente, amém, eles estão sendo injustiçados. Eles sofrem o dano momentaneamente. O caso de Jacó é tremendo. Que ele fala diante de Labão, ele diz assim, Jacó, eu sofri a perda. Jacó, eu cuidei do rebanho do meu sogro. E quando alguém roubava o rebanho, que não era meu, eu abraçava a perda e não passava adiante. E aí o que ele diz? Deus olhou do céu e veio fazer justiça agora, e agora o rebanho dele está vindo para mim. Amém? Qual foi o que aconteceu? Ele diz, eu agi, eu trabalhei mais do que eu precisava trabalhar, noite sem dormir, sofri perdas e danos, e humanamente falando, a conta não estava certa, mas eu fiz isso em honra, em obediência a Deus. E essa é a razão, porque você honra a Deus no teu trabalho, você trabalha quando o patrão está vendo e quando ele não está vendo. Você faz sempre o que é certo, não interessa se alguém está vendo ou não, você faz o que é certo diante de Deus. Você sofre o dano, você sofre a perda, porque Deus, em algum momento, Ele chega na equação e diz assim, eu tenho visto o que está acontecendo, nós vamos acertar a conta agora. E Deus deu uma instrução, e é interessante que Deus deu uma instrução para Jacó, em função da justiça ou da lógica que ele está operando, de fidelidade, eu vou agora te dar uma sabedoria, onde o rebanho de Labão vai passar para ti. Amém. Essa é a justiça de Deus. Deus é justo. Amém. De Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Amém. Não vos enganeis. Amém. De Deus não se zomba. Então, o que acontece? Não te deixa levar pela justiça humana, porque não existe justiça humana hoje em dia. Amém. Então, as instituições não estão promovendo coisas justas, corretas e lógicas. Amém? Continua confiando na justiça de Deus. Amém? Ele vai acertar essas contas. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Lucas, capítulo 1. Eu sei que não é Natal. Amém? Já passou o Natal, mas eu queria usar esse texto. Se eu puder tomar umas 3 lições aqui, 3 pontos que eu queria destacar. Esse é o momento que nós temos de, como se diz, novas metas. E uma das coisas que eu talvez gostaria de ajustar você para facilitar a vida. Essa é a hora que nós falamos, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero fazer isso, eu quero ler tanto. Eu quero ler a Bíblia toda 2 vezes. E uma das coisas que acontece na nossa vida é que os nossos alvos normalmente são maiores do que a nossa capacidade, porque a gente se empolga. Quem é que não quer ter um alvo maravilhoso? E como as pessoas dizem assim, mas sem alvo tu não vai a lugar nenhum. É importante ter o alvo, mas eu gostaria de ajustar você, a você botar a ênfase não no alvo, mas no processo. Amém? Tipo assim, é mais importante ler a Bíblia todo dia do que ler a Bíblia uma vez por ano. Amém? Sabe o que acontece? Como a gente faz um alvo de ler a Bíblia o ano todo e a gente não consegue, a gente não lê nenhum dia. A gente desiste e aí não lê a Bíblia. Esse é o dano dos alvos
que são inatingíveis para nós. Porque você se empolga numa realidade, você nunca lê a Bíblia consistentemente. Aí você se empolga, eu vou ler o ano essa vez, e você perde 1, 2 dias, porque requer uma disciplina, amém? Requer uma certa disciplina, ler 4 capítulos, 3, 4 capítulos por dia. E aí você chega no meio do caminho e começa a dizer assim, acumula. Tem um dia que você vai ler 29 capítulos para poder recuperar, e aí você desanima, e aí você perde o ímpeto. E, amém. O objetivo de Deus, o alvo de Deus para você é medita nas Escrituras todos os dias. Esse é o alvo. E eu posso afirmar para você, se você enfatizar em todos os dias ler a Bíblia, o que seja uma porção, vai chegar um momento na tua vida que a fome que isso vai gerar, essa constância, essa consistência, você vai chegar num ponto onde você vai ler a Bíblia todo, porque vai gerar, você está treinando o músculo. Então, eu desafio os irmãos com esses alvos, muitas vezes, investe no processo do que você faz diariamente. Amém? Eu quero emagrecer não sei quantos. Tira uma comida da tua lista que você pode fazer diariamente. Pequenos investimentos. Amém? Faz sentido isso para os irmãos? É nítido, é experiência própria minha. De você pegar um alvo maior, você tem momentos de dificuldades, e aí você desiste, e aí você tem que ajustar, e aí se frustra. Então eu desafio, nesse aspecto das Escrituras, o mais importante, o que é importante para Deus, é todos os dias. Essa é a lógica de todos os dias. Você, de alguma maneira, para um pouco no teu dia e lê as Escrituras. Amém? Esse talvez seja um grande alvo para nós. Ok? Então, Lucas, no capítulo 1, como eu disse, eu queria falar 3 coisas. No versículo 26, diz assim, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava. Essa é uma das partes que eu acho o máximo. Deus visita a gente. Amém? Deus vai atrás. É dele, por meio dele, para ele. Por que Deus visita certas pessoas e outras não? Essa é a pergunta. O anjo apareceu. Tinha várias, como se diz, várias moças virgens em Israel. Por que Maria? Jesus usa essa expressão, tinha várias viúvas no tempo de crise em Israel, e ele não pôde ir a nenhuma delas, ele foi até a viúva de Sarepta, fora de Israel. Por que certas pessoas e outras não? Olha o que o anjo diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu preciso ouvir isso no início do meu ano. Alegra-te, muito favorecido, Deus é contigo. Amém. É o que eu quero ouvir nesse início de ano. Amém. Amém. Deus é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar. Então ela começou o que significa isso? Por que eu, né? Mas o anjo diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha o que aconteceu. Deus olhou e viu, essa mulher achou graça diante de Deus. Essa menina, amém, chamou a atenção de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado não terá fim. Segunda pergunta de Maria. A primeira foi, ela começou a pensar, o que é isso? Tipo assim, por que eu?
porque agora, o que isso significa? E a resposta do anjo, tu achou graça diante de Deus. Segunda coisa, como isso vai acontecer? Ela diz, eu não tenho marido, eu não tenho... Naturalmente é impossível, ele disse. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o que vai nascer de ti é filho do Altíssimo. É algo sobrenatural, é algo de Deus. É uma operação do Espírito. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. E o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus fala alguma coisa e faz alguma coisa, Ele cumpre. Amém? Você pode bancar a tua vida. E aí a resposta de Maria diante disso? Aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então é interessante a reação dessa menina. E no final do que foi apresentado para ela, ela diz, ok, amém, pode fazer o que está no teu plano. A primeira coisa que eu queria destacar, esse assunto de encontrar favor e o favor de Deus na nossa vida, ele é central na nossa caminhada. A Bíblia fala, te alegra, muito favorecida. Eu queria virar a página um pouquinho. Versículo 52 do capítulo 2 diz assim, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia fala, em algumas traduções diz, ele crescia em favor, e graça e favor diante de Deus e diante dos homens. A graça de Deus estava sobre ele. Então, o que acontece? Você olha, e eu queria dar essa realidade da graça e do favor de Deus sobre nós, o que diferencia a nossa vida? A Bíblia diz, Deus resiste soberba e dá graça ao humilde. O que nos faz fazer o que nós vamos fazer nesse ano é a graça de Deus sobre nós, é o favor de Deus, é Deus olhar para nós e dizer assim, eu vou trabalhar contigo, de alguma maneira a tua vida chamou atenção para Deus. Aproveitando nesse assunto, Gênesis 39, como é que José parou no palácio do rei Faraó e assumiu o governo? Porque ele encontrou favor diante de Deus e diante das pessoas. Gênesis 39. Eu queria começar o ano para colocar esses temas. Os planos de Deus que Deus tem para a nossa vida vai depender totalmente do favor que a gente tem diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos, é aquela situação onde o chefe olha para nós e diz assim, não sei porquê, mas eu quero que tu assuma essa responsabilidade. Isso é o favor de Deus. Tem algo que abre portas, tem algo que Deus põe a mão, que abre portas, que para alguns é mais fácil do que outros. O que fez Potifar olhar para José e dizer assim, assume toda a minha casa? Que é o que está escrito aqui. Versículo 39. Ou seja, você percebe? Deus tinha que pegar José de um menino de 17 anos, que teve um sonho, ganhou uma capa bonita, que era fiel ao seu pai. Lembra? Os outros aprontavam e ele estava ali, ele era fiel. Por que José, meu? Amém? Por que José? Amém? Por que José? E eu quero o favor de Deus na minha vida. Amém? É algo que você diz, eu quero que Deus olhe. Amém? Nós dependemos do favor de Deus. A Bíblia diz assim, que quando a praga estava solta em Israel, Deus disse, vai até o Araúna e oferece um sacrifício. E a Bíblia diz assim, ele ofereceu o sacrifício
E aí a Bíblia diz, e o Senhor se tornou favorável de novo para com a terra. Ou seja, o que depende? Depende do Deus olhar para nós, não porque Deus decidiu, amém, em função da obediência de Davi, eu vou mudar a minha lógica, ou eu vou alterar o que eu ia fazer, a praga cessa e eu me tornei favorável de novo para a terra, e a terra deu seu fruto, e a bênção de Deus sobre nós. Nós precisamos do favor de Deus para viver nessa hora, amém? Então o que diz assim, o Senhor era com José, amém? Por que o Senhor era com José e não era com outro? Amém? O que eu quero? Eu quero, o Senhor é contigo, amém? É isso que nós queremos, amém? Se você decide, custe o que custar, venha o que vier, e dizer assim, Deus é tudo para mim, e eu estou com Deus, eu não vou me dobrar, eu vou sofrer o dano, mas eu vou estar ao lado de Deus. Você está do lado de Deus, Deus diz assim, eu estou do lado do teu lado, amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Deus é tudo para você, Deus, amém? Deus é tudo para, amém? Você é tudo para Deus. Alegra-te muito favorecida. De alguma maneira, mulher, assim, você foi escolhida, você tem um favor, você é especial. Amém? O Senhor é contigo. De alguma maneira, Deus achou graça em ti. Amém, você achou. Tem algo. Amém, algo que nos diferencia. O que diferenciava Davi dos outros irmãos? Tinha alguma coisa na vida daquele homem. Amém? Um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus, o coração estava inclinado para o lado de Deus. O Senhor era com José. Por que José prosperou? Porque Deus era com ele. O que faz você, amém, passar por essa terra, lidar com os problemas? E nós, amém, nós não estamos falando na lógica do homem, amém. As pessoas às vezes têm essa dificuldade. Se você tem muito dinheiro é porque você é espiritual. Se você não tem, você não é espiritual. O dinheiro nunca é a medida da espiritualidade de ninguém, amém. A pessoa pode ser extremamente madura espiritual e não ter nada de recurso nessa terra. Isso não mede, não é a medida. As pessoas acham, amém, e o que é interessante é que as pessoas às vezes, hoje o mundo, as pessoas que são prósperas no mundo, elas acham que isso é uma recompensa que Deus está dando para eles pela vida que eles têm, amém. Eles associam a riqueza e a prosperidade econômica como um atestado da tua espiritualidade. Amém. E quão enganoso é essa lógica? Aos olhos de Deus, José prosperou, e lembra, José prosperou escravo, então, que medida é essa? Né? Ele é um escravo vendido pelos irmãos, amém. Mas no meio da situação dele, Deus fez ele prosperar pela única razão que está escrito aqui, a única razão, porque Deus era com ele. Ele foi escolhido porque Deus era com ele. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Amém? É a graça de Deus, é o favor de Deus, nunca esqueça. Amém? Então o que faz que é porque José era bom administrador, porque era bom isso? Não, ele prosperou porque Deus era com ele. Tinha algo de Deus no que ele fazia, que abria a porta, que ele enxergava as coisas diferente. Amém? Aí, quando todo mundo, você já tive essa sensação, todo mundo vai fazer isso, eu sinto de fazer aquilo. Amém? Não é porque você é melhor, porque você enxerga diferente, porque Deus deu a oportunidade de você enxergar diferente. Quem os homens dizem que eu sou? Eles perguntaram para os discípulos. Aí o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Deus falou assim, Deus te deu essa revelação, foi presente de Deus. Então, o que nós queremos? Nós queremos essa atuação de Deus a nosso favor, essa é a graça, é o favor de Deus operando a nosso favor, com um coração, de alguma maneira, que ele tem essa característica, é um coração inclinado para Ele. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, amém.
e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele achou mercê, favor diante de Potifar. Então, o que é a graça favor diante de Deus e favor diante de homens? As pessoas, de alguma maneira, amém, uma porta se abriu, algum contato que veio, que você ouviu, alguma promoção, uma porta aberta, uma pessoa que você encontrou, tem alguma coisa que a pessoa trata diferente. Amém? Esse é o favor de Deus. Então você opera nessas duas dimensões, favor diante de Deus e favor diante dos homens. E nós precisamos disso, amém? Onde nós estamos tentando crescer e operar no nosso braço, Deus está oferecendo o braço dele e a graça dele a nosso favor. Amém. Tem aquele velho cântico, né, que a gente canta. Quando terminar essa vida e lá no céu chegar, as pessoas vão perguntar, como é que tu chegou aqui? Foi graça e favor de Deus. É só isso. O coração humilde, ele sabe que tudo que é bom veio dele, é presente de Deus, é uma bênção, e você tem, para o resto da vida, um coração agradecido. Então, andar no favor de Deus tem a ver com o nosso coração, onde você, não importa, você pode estar, amém, uma pessoa extremamente próspera, você é extremamente humilde, e meu irmão, humilde não é a roupa que você veste, não é a posição, o quanto você tem ou não. Humildade é o coração disposto a colocar Deus no lugar dele. Amém. Você sempre treme diante da presença do Senhor. Não interessa quanto dinheiro você tem. Amém. O que você faz, o que você fez, o que deixou de fazer. Deus é Deus para você e o teu coração. Amém. O teu coração é cheio de gratidão. Para o resto da vida, você vive para Deus, você ama a Deus. Então tem algumas coisas que chamam a atenção. Por que Deus visitou Noé? Amém. Noé achou graça diante de Deus. Noé era um homem íntegro, vivia retamente, temia a Deus. E Deus se achou. Eu quero a graça de Deus, eu preciso da graça de Deus nesse ano. Amém. Portas precisam. Naturalmente falando, tinha uma época, eu lembro quem é da geração, acho que nós tínhamos botado 20, 30 anos atrás. Qualquer negócio que você tinha prosperava. Né? Porque quando você está naqueles momentos econômicos onde tudo prospera, todo mundo está crescendo, não importa o que você vende, todo mundo quer comprar. As coisas, o vento está soprando numa direção. Agora, quando você está lidando com crise, adversidade, tudo, você precisa ser seletivo, você precisa ser mais cuidadoso, onde você vai colocar recursos, onde você vai investir, que tipo de empresa, que tipo de atitude, onde você vai como você vai fazer. Amém. Você precisa fazer o dever de casa. E nós estamos vendo que nós precisamos, como nunca antes, da graça e do favor de Deus. E essa é a história desses homens. Se você olha Maria estava numa época onde Roma controlava, eles dominavam o cenário ali. José era escravo, no Egito, longe de sua família. E por alguma razão, essas pessoas, no momento de crise, no momento do caos, como Noé e tantos outros, o coração deles estava voltado para Deus. Ao ponto de Deus olhar no céu e dizer assim, tu achou graça. Amém. Achou graça diante de Deus. Amém. Eu vou trabalhar contigo. Ok? Eu vou trabalhar contigo. Foi graça de Deus ter nos alcançado. Então, de alguma maneira, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ok? Onde é um favor não merecido, é a bênção de Deus. Ele olhou para nós e nos inclinamos a Ele. Só que a palavra de Deus fala que Jesus crescia, aumentava em graça. Então, tem certos níveis da graça de Deus que cabe a nós usarmos corretamente e crescermos na graça. Amém? Onde Deus moveu na tua vida pela graça e você respondeu a essa graça e foi fiel no uso dessa graça. Amém? Sabe quando Deus faz algo na tua vida e você sabe que é a graça de Deus e você recebe como a graça de Deus, você é grato a Deus, você entra nesse processo, você é fiel naquilo que Deus
te falou para fazer, mas você sabe que foi Deus. E você usa corretamente aquela oportunidade, você vai crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então, só para mim fechar aqui, como eu disse, são 3 coisinhas que eu queria destacar. A graça de Deus sobre a tua vida vai ser a definição de como vai ser teu ano. Sobre aqueles que vão cumprir os propósitos de Deus e aqueles que não vão cumprir os propósitos de Deus. É a graça de Deus, é o fator diferenciador. Ele achou graça, mercê perante ele. E aí o que aconteceu? Como ele achou graça, ele abriu a porta da casa dele, por causa da graça de Deus. As oportunidades que aparecem, amém? As conexões, aquilo que você faz na vida, é a graça de Deus em operação. Ele o pôs por mordomo de sua casa, que passou tudo o que tinha. Então, olha só, Deus era com José, Deus fazia prosperar a conduta de José. Ele não sabe como é que ele operava. Mas ele respondia à graça e o favor de Deus. Ele respondia à graça de Deus. E essa maneira de operar fazia com que ele prosperasse nos seus caminhos. Potifar olhou e ele dizia assim, eu quero esse cara para administrar. E aí, assume isso aqui. A graça de Deus e o favor de Deus em operação. E desde o que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. Amém. Amém. Deus fez isso na vida do fulano e tal, por amor ao... Diz o teu nome, imagina. Porque Deus amava José. Ele dizia assim, eu vou abençoar a casa onde tu está trabalhando também. Amém. Então a gente fala bastante como eu disse, é difícil. Deus se impressiona com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas prioridades, com aquelas coisas que você lá no teu coração segura, aguenta e diz assim, Deus, por amor de ti eu não vou fazer isso. Deus me perdoa. Ele está vendo, é um relacionamento com Deus. Amém. Isso move ele. Que Deus possa mover o nosso coração e o nosso coração mover o coração de Deus. Amém? E mesmo com tudo isso, ele foi injustamente preso de novo. Amém? Acusado. Mas é como eu disse, você vive o que é certo, você serve a Deus. José amava a Deus. Ele foi jogado na prisão. Versículo 21. O que diz ali? O Senhor era com José. Estava na prisão. Que foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, ele encontrou favor diante do carcereiro, e o que acontece quando você encontra favor diante de alguém? Alguém te faz alguma graça que... assume o cárcere inteiro. Então, como nós vamos lidar com as coisas da vida e avançar? É o favor de Deus tem que estar sobre nós, e nós precisamos de favor diante de Deus e favor diante das pessoas. Amém. Eu preciso de favor diante de pessoas. Amém? Nós precisamos de favor diante de algumas pessoas. Amém? Nós precisamos de favor diante de algumas pessoas, de algumas situações onde você está lidando, e é o favor de Deus sobre a tua vida, e a maneira como você se conduz naquela situação, em resposta ao favor de Deus, que vai abrir alguma situação e alguma porta. Aí você sabe a história de José, o favor de Deus estava sobre ele, quando vieram os outros, copeiro e o padeiro, fala com José, né? José está aí, fala com ele. Amém. O que faz essas conexões? Amém. Aí essa conexão, essa reação, como ele lidou com isso, deu favor diante de Deus, o copeiro lembrou, ele sobe até o palácio, ele interpreta um sonho. Amém.
E aí o faraó diz assim, ó, eu vi como tu agiu, assume todo o reino. Isso é o favor de Deus em operação. Amém? Então a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, que Deus nos abra os nossos olhos, de que a nossa vida nesse ano vai depender entre chegar em algo que Deus nos chamou para fazer e não chegar, é o favor de Deus atuando na nossa vida. Amém? E a ênfase que eu queria dar para os irmãos, nós podemos fazer com que essa graça aumente. Então esse é o texto que eu queria destacar. E crescia Jesus, ok? Crescia o menino, se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, versículo 40, e no versículo 52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, favor diante de Deus e favor diante dos homens. Glória a Deus. Então, fica com esse coração, tem algumas coisas que Deus olha, alguma coisa no teu coração, como você responde à graça de Deus que Ele já fez até hoje, que faz Ele olhar para você e dizer assim, amém, viste o meu servo Jó? Amém, é um cumprimento, ou não é verdade? Diante de Satanás, ele olhar assim, viste o meu servo Jó, como ele se comporta, um homem íntegro, fiel, amém. Ou seja, nós podemos ver que a nossa vida pode causar um impacto no coração de Deus. Eu quero causar um impacto no coração de Deus. Nós dependemos disso, amém? Glória a Deus. O meu segundo ponto que eu queria destacar é como isso vai se dar. Essa pergunta que todos nós temos, amém? Como as coisas no reino vão acontecer, porque é impossível. Você chega à conclusão, ok, bênção. José teve um sonho maravilhoso, que todo mundo vai se dobrar diante dele, tá? Mas entre o sonho e manifestar, como isso vai se dar? Aí você vê que a graça de Deus é fundamental para Deus te levar. Mas eu queria... tem algo sobre a palavra de Deus, meus irmãos, que é essencial na nossa vida. Nem só de pão vive o homem. Quando Jesus estava lidando com Satanás, ele estava lidando no início do ministério dele, e a tentação de Satanás foi operar em várias áreas da vida de Jesus. Jesus usou a palavra de Deus. É impossível, meu irmão, nós concluirmos e chegarmos onde nós queremos sem esse livro, sem a palavra de Deus, sem o verbo de Deus em nós. É impossível isso. Amém. Então, o que o salmista diz? Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na sua lei, e na sua lei medita dia e noite. Então, essa é uma parte da nossa vida. Nós precisamos, no início desse ano, de novo, fazer com que a palavra de Deus seja a autoridade final da tua vida. Você tem que ter certeza de que a tua vida tem base bíblica. Amém. Uma das coisas essenciais na nossa vida é checarmos, talvez você tenha que fazer isso mecanicamente. Essa decisão é bíblica, eu tenho base bíblica para tomar essa decisão. Meu irmão, tudo nós precisamos checar diante de Deus. Deus está nisso, eu tenho, o que eu estou fazendo, Deus está de acordo porque a palavra de Deus me instrui a fazer ou não. Nós não podemos nos dar o luxo de fazer algo que Deus diz para não fazer. Tem coisas que você não sabe, amém? Quem não sabe que deve fazer, de uma certa forma está isento por um certo momento. Amém? Até que Deus vai instruindo. Não faz mais assim, esse é o caminho de Deus. Isso significa crescer. Então, o que acontece, meus irmãos? Qualquer chance que nós vamos ter de avançar nesse cenário que nós temos, vai depender da palavra de Deus ser centro da nossa vida. Seja ouvindo a palavra de Deus no púlpito, que é a instrução, essa é a maneira que Deus escolheu para instruir a cada um de nós a criar dente. Amém. Então eu tenho falado para os irmãos, papinha, o que acontece? Papinha você dá para o bebezinho, amém? Você sabe?
O que é a papinha? O nenê não tem dente. Alguém precisa mastigar a comida para o bebê. Mas o desejo de Deus é que a papinha vai gerando nutrientes e os dentes vão aparecendo para que ele possa mastigar sozinho e discernir o certo e errado. O nenê se engasga, ele pode comer qualquer porcaria. Então, o que você faz? Você processa o alimento antes de oferecer para a criança. Então, tem alguém que está fazendo isso pela criança. A nossa vida espiritual é assim. Existem os pais espirituais que fazem, não come isso, faz assim. Você seleciona o que dá e você explica e dá papinha. Mas o desejo de Deus é que você, ao longo da tua caminhada com Deus, você desenvolve dentes. Hein? Se chama discernimento. Se chama a capacidade de, pela experiência de andar com Deus, dizer assim, isso aqui não me cheira bem, você morde alguma coisa e diz assim, isso aqui é osso, isso aqui vai fora, isso aqui é carne, isso aqui entra. É aqui, nesse desenvolvimento que nós temos, que nós vamos ser capazes de discernir e escolher o que é certo e o que é errado. Amém? E a prática das Escrituras é quando você pega e diz assim, Deus, o que é o certo? Como eu faço? Eu preciso de Ti, Deus, me ensina, me lê a Bíblia. E você só vai ter isso se você ler as Escrituras. Então é fundamental você começar a checar tua vida com as Escrituras e desenvolver teus dentes. E instruído pelas pessoas amadurecidas que vão dizer, isso é assim, isso não é assado. E aí você vai criando teus próprios dentes. É o desejo de Deus para nós. Nós vamos ter situações que nós vamos ter que... Amém? Amém? E eu queria dar duas lógicas para você pensar nesse item. Como as coisas vão funcionar? As coisas de Deus funcionam sempre assim. Ele fala conosco, você obedece e as coisas manifestam. Essa é a lógica de Deus. Ele não vai fazer por você. A lógica de Deus é operar através da obediência. É isso que Ele escolheu. Você aprende a obediência. Você cresce. O coração humilde, ele sabe que ele precisa de uma instrução maior, que Deus é superior a ele. O coração humilde, que Deus dá graça, é aquele coração que sabe que Deus sabe mais que ele. Então, se Deus sabe mais que ele, quando ele diz, você faz. E isso é a obediência. Obediência não é aquela coisa que a gente acha, tem que sempre obedecer, sempre ser radical, sempre fazer tudo que Deus manda. Sempre... Isso é uma maneira, amém, pejorativa de entender como Deus funciona. Se você entende que Deus é sábio do jeito que é, o que Ele fala, amém, é lei para mim. Amém. Amém. Ele é sábio, Ele é fiel, Ele é justo. Então, a obediência fruto de revelação não é essa obediência penosa e chata e legalista, como todo mundo diz que a religião tenta vender para você, que você faz o que sente. Não, a obediência a Deus é fruto de um coração rendido. Medita dia e noite e opera segundo Deus faz, essa pessoa é como uma árvore plantada que vai dando fruto. Então, na obediência aos princípios de Deus, que nós vamos navegando nessa terra, e é essencial. É essencial nós podemos, e esses dois aspectos que eu gostaria de que você entendesse. Como isso se dará? O Espírito Santo de Deus vai vir sobre ele e vai gerar o verbo de Deus, a palavra de Deus. Amém. Tudo foi instruído, como foi instruído a Maria? Alguém falou. Todo o processo tem a ver com fala, Deus falando conosco. Maria, tu é muito favorecida, Deus é contigo, algo vai se gerar assim, tu tem que simplesmente, amém, te oferecer. Como vai ser? Eu vou fazer a obra, tu simplesmente te rende. Amém. Ou seja, é um processo de obediência, rendição a Deus operar. Tanto é verdade que ela diz no final, Senhor, faz o que te apraz. Isso é obediência para Deus. Esse coração rendido a uma sabedoria, isso é a adoração. Obediência e adoração são equivalentes. Amém. Então, você vai ter essa sabedoria de Deus quando, por exemplo, você tem algo, e eu queria que você, amém, focasse nesse aspecto que eu queria colocar. Um deles é você precisa de uma palavra de Deus para uma decisão. Amém.
Porque a palavra de Deus, clara, Deus fala um conselho de alguém, ou você lê as Escrituras e Deus diz, não faz mais assim. Aquele que mente, não minta mais. Então, são coisas que intelectualmente você entende, Deus fala com você, você abraça e você obedece. Mas eu queria falar sobre esse outro aspecto, que é um aspecto onde você, pela fidelidade que você tem de se alimentar das Escrituras, a palavra de Deus se manifesta sem você entender muito bem o que está acontecendo. Explico. Ninguém de nós aqui sabe o que uma maçã faz no nosso sistema. Nós sabemos que ela é boa para o nosso sistema. Amém? Qualquer tipo de comida. Nós não sabemos o que exatamente ela faz no meu sistema. E, por exemplo, aí você vê, ao longo da tua caminhada, você tem uma certa dieta e você percebe assim, você desenvolveu e percebeu que você desenvolveu uma certa resistência a resfriado. Você não tem resfriado. De alguma maneira, a tua alimentação fez algo dentro de você e que você não sabe explicar como, mas que você tem. Então, uma das coisas que você vai perceber, quando nós lemos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando nós pedimos ou pensamos. Quando nós nos alimentamos, dizemos sim para Deus e nos alimentamos da palavra de Deus continuamente e, amém, diariamente, o que vai acontecer? Nós estamos sendo transformados, nós vamos tomar decisões na vida que de repente vão sair naturalmente fruto do que a palavra de Deus está dentro de nós. O que faz certas pessoas olhar para uma situação e fazer, é porque a palavra de Deus mudou ela enxerga diferente. É um dos benefícios, porque muitas vezes nós analisamos assim, por que eu preciso ler a palavra de Deus se eu não tenho um problema agora para resolver? Eu preciso de uma sabedoria de Deus para um assunto. Resolvi o assunto, não preciso mais ler a Bíblia. Meu irmão, tem coisas na nossa vida que ao você se alimentar, você vai fazer e você não faz nem ideia do que você está fazendo. E a palavra de Deus se manifestando em você. Que é o que aconteceu aqui. Como isso vai se dar? Eu não tenho um filho natural, eu não tenho uma lógica natural. O Espírito Santo vai vir sobre você. Algo vai ser gerado de Deus na tua vida. Amém? A nossa fidelidade de nos alimentarmos diariamente das coisas de Deus vai fazer você, numa segunda-feira, fazer algo que você não fez pensando na voz de Deus, mas algo foi gerado de você. Você cria certos costumes, você cria certos hábitos. Algumas pessoas fazem assim e você resolve fazer assim. Por que você é bom? Não, porque a palavra de Deus, você está sendo transformado pela palavra de Deus dentro de você. Essa é a razão porque nós precisamos comer desse livro. Amém? E nós precisamos cuidar dessa ideia de achar, eu não preciso ler a Bíblia porque eu tenho tudo sob controle na tua vida. Amém. Você está perdendo a oportunidade de ver a palavra de Deus se manifestar na tua vida. Aí você vai, e meu irmão, tudo isso está conectado com o favor de Deus. Você vai numa situação e alguém diz assim, como que a gente faz assim? Você diz, faz assim. Da onde você tirou isso? Da sabedoria de Deus dentro de você. Amém? Está aqui dentro. Que para você é tão óbvio. Amém? Da onde veio? O Espírito do Senhor veio sobre você e algo foi gerado de Deus no teu coração, você abriu o espaço. Então, o que acontece, meu irmão? Você confia de que comer uma maçã é benéfico para você, então você, pela fé, você come, mas você não sabe tudo o que acontece. Da mesma maneira, pela fé, nós estamos dizendo, sim, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Você não faz a mínima ideia do que Deus está gerando dentro de você. E se eu pudesse sugerir para os irmãos, nós vamos precisar viver nessa terra, não só da palavra. A Bíblia fala, não só de pão, nós precisamos para viver a cada dia da palavra de Deus, para nutrir você. Você não vive sem a palavra de Deus. Deus deixou bem claro, não é só comida que sustenta uma pessoa. Às vezes a fome bate em mim, bate nos meus filhos, estou com fome, o que nós vamos comer? Amém. Deus precisa restaurar a fome pela palavra de Deus na nossa vida espiritual. Amém. Mas eu já comi ontem. Sim. Amém.
Sabe o que a ciência diz, como o nosso corpo funciona? Aquelas pessoas que dizem assim, hoje vai ter uma ceia de Natal à noite, eu não vou almoçar para me encher a cara de noite. Sabe que isso é um efeito negativo? Porque você treina a não comer, o teu estômago vai tender a não comer. Amém. Quanto mais você pratica, mais você come. Amém. Então, se você quiser comer bem e aproveitar a reunião da noite, come no almoço também. Amém. Mantenha o músculo funcionando. Porque ele atrofia, você vai acostumando a ele a não comer, achando que vai comer. E a gente tem essa lógica, eu não vou comer durante 5 dias, depois vou encher a cara no fim de semana. Não funciona assim. Espiritualmente falando, meus irmãos, não adianta você não comer durante 2 meses e depois em uma vez receber uma revelação de Deus. Você não vai receber uma revelação de Deus. Comida espiritual se come diariamente. Você treina o teu músculo, medita dia e noite. É minha sugestão para os irmãos. Amém. Come, mastiga, te alimenta da verdade. E você vai ter 2 coisas. Logicamente, você vai ter uma sabedoria como fazer e quase que você vai ser movido pelo Espírito para fazer certas coisas. A Bíblia fala assim, Paulo, movido pelo Espírito, foi até o tal lugar. Amém. Você tem um corpo e uma vida rendida à voz de Deus para operar com o Espírito de Deus. Amém. Senão a nossa carne resiste ao Espírito. Lembra o que a palavra de Deus? O homem natural resiste ao Espírito de Deus. Ele não aceita as coisas do Espírito. Então pensa da seguinte maneira. O Espírito Santo de Deus quer levar você para tal lugar, mas você tem uma vida natural desenvolvida, amém, ele vai resistir. Por alguma razão você... Amém. E uma das coisas que você vai perceber, que você vai desenvolver certos hábitos, certas prioridades, que daí você vai perceber, isso aí foi Deus que colocou, é Bíblia, está escrito na Bíblia. Amém? Faz sentido isso, meus irmãos. Esses dias eu estava pensando, amém, Deus, eu gosto disso e disso, né? Por que certas pessoas nesses assuntos fazem assim, e eu estou sempre assim? Aí Deus me mostrou um versículo. É assim que eu penso, isso para mim é prioridade, isso não é prioridade. Aí eu me vi fazendo algo que não foi uma escolha intelectual, mas foi fruto da transformação de Deus. Eu digo para os irmãos, lê a Bíblia, medita, te alimenta diariamente. A tua vida vai mudar, as tuas decisões vão mudar, teus apetites vão mudar, você vai ser transformado, tuas prioridades vão mudar, teus gostos vão mudar, você vai se ver fazendo coisas que você não sei de onde me apareceu isso. Isso é Deus em nós. Amém. Você vai desenvolver certas resistências, certas capacidades. Amém? Chega o padeiro e o copeiro. Amém. Não, o teu sonho é assim, assim, assim. Sabe que os frutos do Espírito e os dons do Espírito fluem mais quando você tem a voz de Deus e uma vida transformada. Você está rendido a Deus. É impossível. Meu irmão, nós estamos tentando fazer assim, uma pessoa que não se alimenta da verdade, desenvolver um dom do Espírito e ministrar mecanicamente, ele flui de nós. Amém? E o meu terceiro ponto, quando estão aí ainda, terceiro ponto. Então, meu primeiro ponto, você vai depender da graça de Deus. E eu gostaria que você saísse daqui pensando exatamente nisso. Deus, eu preciso da tua graça nesse ano. Eu quero aprender, eu quero desenvolver, eu quero viver uma vida em resposta à tua graça, diante de Deus, diante dos homens. Segunda coisa é, te alimenta da palavra de Deus, você depende para viver. Você não lê um livro, um versículo intelectual, porque você precisa, você depende para viver. Tem coisas que acontecem na tua noite que dá oportunidade para Deus operar fruto da tua meditação nas coisas de Deus.
Descerá sobre ti o Espírito Santo e vai nascer algo de Deus dentro de você. Amém? Que Maria não tinha nenhuma decisão. A única decisão de Maria foi: eis aqui tua serva. Pode fazer isso aí que tu está fazendo, porque eu não sei como vai se dar. Amém. O livro de Provérbios tem alguns provérbios que diz: quem entende o caminho de um homem como a donzela, como ele funciona? Quem entende como se dá no ventre de uma mãe, como nasce uma criança? O caminho disso. Quem entende? Amém? Quem sabe? Quem é que conhece a lógica e os pensamentos de Deus? Então, existe uma rendição e uma adoração a Deus quando você faz e você pega diante de Deus e diz assim: Deus, tu és sábio, tu és grande, tu és maravilhoso, eis aqui tua serva, eis aqui teu servo, cumpre em mim os teus propósitos. E aí você medita nesse livro e pela unção do Espírito ele vai gerar algo em você que você não faz ideia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus é capaz de fazer. Mais do que você pode pensar e imaginar. Amém? E como eu disse, a terceira coisa, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O assunto central da nossa vida, são vários assuntos para você ver, amém? Que você não pode largar o ano sem isso. Sem fé é impossível você agradar a Deus. A Bíblia não fala assim: sem ir na igreja é impossível agradar a Deus, sem adoração, sem música, sem canto, sem oração, não fala nada disso. Ele está dizendo sem fé. Não que todas essas práticas são essenciais, mas tem uma coisa, ele diz: sem fé você não tem como agradar a Deus. E, meu irmão, nós estamos vendo nesse início de ano que um dos assuntos essenciais é que você quer, de alguma maneira, vamos dizer assim, mexer o coração de Deus. Fé mexe o coração de Deus. Não temas, crê somente. E o que o anjo disse para Maria é o seguinte: não haverá impossíveis nas promessas de Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Nós precisamos fincar mais a nossa vida nessa realidade. A realidade é, quando você adora a Deus e depende do favor de Deus, Deus começa a ministrar a nosso favor, Ele começa a abrir portas, você começa a permitir que o Espírito Santo, como ele começa a operar, ele vai dar instrução, ele vai falar, ele vai visitar você, essa é a maneira como ele faz. Os planos de Deus vão se manifestar na nossa vida através da voz de Deus. Ele vai falar, ele vai ministrar, ele vai se manifestar em nós. E a realidade é, amém, se Deus falou algo, ele vai fazer. Amém. Se Deus falou algo, ele vai fazer. Ele prometeu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. José, não temas, segue andando. Jacó, não temas. Abraão, não temas. Daniel, não temas. E essa é a palavra de Deus para nós: não temas. E uma das coisas o que vem primeiro? Confiança em Deus ou Deus? Quem veio primeiro? Eu creio que essa é um dos ajustes no nosso coração. A gente trata de fé e confiança como fosse um assunto para estudar. Fé e confiança em Deus só existe porque Deus existe. Amém. Por que para Deus o assunto de fé e confiança é importante? E é um assunto que não tem negociação para Deus. É interessante que não tem negociação para Deus. Porque Ele diz: se Ele é a pessoa, o indivíduo mais confiável do mundo, não confiar nele, amém, estraga todo o projeto dele. Ele já se provou a pessoa mais confiável do planeta. Se eu vou questionar Ele e não confiar nele, você está violando algo, amém, e não tem o que fazer. Amém. Não tem o que fazer. Deus
prova o seu amor naquela cruz, mostrando para nós. Tá? Eu não sei se Deus me ama. Meu irmão, Deus não pode fazer muita coisa por isso. Porque você está questionando a pessoa mais confiável do planeta. Então, o que veio primeiro? Por que você confia em Deus? Porque Deus é o que Ele diz que Ele é. Então, por isso que você confia. Amém. Ele é o alfa e o ômega. Ele é todo poderoso. Não tem ninguém mais poderoso que Ele. Amém? Ninguém mais. Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele está presente, Ele não presente, Ele está em todo lugar, Ele jamais tem início nem fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele jamais mente, jamais falha, Ele jamais erra, Ele é justo, Ele é reto. Essa é a definição de Deus. E você não vai confiar nele, vai confiar em quem? Amém? E é exatamente por isso que tudo que não vem de fé é pecado. Então, qualquer desculpa que nós damos, mas Deus é aquilo, Deus não tem o que fazer, Ele vai esperar até você ser tocado por Ele e dizer assim, Deus, eu confio em Ti. O assunto de fé é o assunto das Escrituras do início ao fim. Num Deus tremendo, maravilhoso. Eu tirei vocês do Egito, com mão poderosa, braço estendido, resgatei vocês com enormes demonstrações de poder, saqueamos o Egito. Eu estou na nuvem de fogo e coluna de nuvem e fogo, sustentei vocês com maná todos os dias, botei vocês numa terra que mana leite e mel, derrubei as muralhas de Jericó, fiz tirar água da rocha, e vocês ainda não sabem em quem colocar a fé de vocês? Então, para Deus, esse assunto de fé, Ele não tem negociação. Porque viola todo o plano dEle. Amém. Tudo vai por água abaixo. E se você não confia em Deus, meu irmão, você está confiando em você, no teu braço, ou em alguma outra instituição dessa terra. Um assunto de fé é um assunto inegociável para Deus. Tudo o que não vem de fé é pecado. Essa é a realidade que nós somos. Então, meus irmãos, eu desafio, e quando aquela mulher diz assim, essa menina, que tinha 14, 15 anos, que vivia de uma certa forma, meu irmão, tem corações, e Deus toca o nosso coração, amém? Coração inclinado para Deus. Se Deus falou, não sei como é que Ele vai fazer, mas eu creio. Amém. E Deus teve que lidar com o coração de Zacarias. Por mais íntegro, correto que ele teve, ele não acreditou. Tu vai ficar mudo, Zacarias. Amém. Então Deus nos ajude a nos dar esse coração tenro, que Deus afofe o nosso coração nesse início de ano. E dizer o que Deus prometeu é certo que faz. E a palavra de Deus para Maria foi, acaso tem alguma coisa difícil para mim fazer nas minhas promessas? Amém. Então, o que seja que nós estamos lidando, amém, Deus vai nos cobrir, amém, Deus vai cuidar de nós, não temos, continua crendo nele, amém? O juízo de Deus em certos assuntos é uma bênção para os eleitos também. É uma bênção. Porque daí os aprovados começam a aparecer. Essa é como Deus olha. Eu queria só poder deixar isso com os irmãos. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. É algo precioso no coração de Deus, esse assunto de justiça. Ele diz o clamor do povo, o clamor do pobre, o clamor do necessitado, o clamor do fraco, subiu até o coração de Deus. E quando Paulo estava indo em direção a
Roma e estava sendo julgado, alguns governantes e reis queriam ouvir a opinião dele e chamaram ele, né? E Paulo diz assim, em Atos 24, diz, ele estava contando um pouco da história para esses governantes, dizendo, tendo esperança em Deus, como também esses têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Ele sabe que vai ser um dia de acerto de contas. Então a nossa parte é andar com Deus. Amém. A nossa parte é andar com Deus, é andar no temor de Deus. E aí ele diz assim, ele estava dissertando diante desses homens acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Esses são temas que os governantes, esse é o assunto que Paulo falava diante de governantes, justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E nessas situações, nesses assuntos, eles falam assim, eles se arrepiaram, por pouco tu não me fazes um cristão. Amém? Eles ficaram nervosos. Ou seja, o que acontece é quando Paulo coloca diante dos governantes que existe alguém superior a eles. Então que Deus visite a nossa nação nesse ano. Amém. Que Deus visite a nossa nação. E que Deus visite a igreja. Amém. Porque também acima de nós existe um Deus. Amém. E a nossa vida tem que ser uma vida, primeiro, de gratidão eterna e devoção. Então, quando Paulo apresenta a mesa, a ceia, ele diz assim, pessoal, vocês estão comendo errado, vocês que estão se aproveitando, os ricos que têm comida em casa se aproveitam da comida da igreja. Ou seja, ele está trazendo juízo de novo na igreja. Essa é a mesa do Senhor, é a mesa de ordem. Então, é uma bênção. Uma das maneiras de aferir a nossa vida é esse lugar na presença de Deus, onde Deus ordena as coisas e nos alimenta e nos ajusta. E eu creio, meus irmãos, é uma das grandes armas. E eu recomendo aos irmãos, uma das grandes bênçãos que nós vamos ter é essa história na mesa do Senhor. Você não sabe o que acontece no teu físico, na tua mente, na tua vida. O Paulo usa essa expressão, aqueles que não estão discernindo os caminhos e a lógica de Deus, estão fracos, doentes e alguns até dormem. Então, os efeitos. Por isso, meus irmãos, eu queria desafiar os irmãos que não é uma lógica matemática humana. Eu tomei uma ceia, ganhei isso, eu semeei uma coisa, ganhei outra. É a vida em Deus vai gerando certas coisas na nossa vida. Força, amém? Nós precisamos da força do Senhor. Amém? Esse contínuo andar com Deus vai gerar força em nós. Vai gerar, amém, discernimento, graça de Deus para tomar a decisão e ter uma vida em um ano abençoado de vitória. Então que Deus te renove, amém, nessa manhã, nesse início de ano, alinhe o teu coração e te dê um ano próspero e abençoado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então, meus irmãos. Deus vai te diferenciar do teu vizinho, amém? Quantas empresas tem em Porto Alegre? A tua empresa, Deus, vai ser diferente, amém? Amém? Quantas empresas tem em Guaravataí, São Leopoldo, Rio Grande do Sul? Essa para nós é a grande bênção de Deus. De Deus, na última praga, olhar e vir trazendo juízo, olhar, e a única coisa que Ele quer ver, a nossa fé, amém? As coisas simples. Sangue nos umbrais, cordeiro, assim, amém? A simplicidade de receber a voz de Deus. E eu recebo dessa maneira, a simplicidade de você acolher a voz de Deus, na simplicidade como ela vem. O que tem a ver comer um cordeiro nas condições que Deus pede e o sangue tem que botar assim, e você ser fiel a isso. Tem a ver esse senso de rendição, esse coração inclinado para Deus, que diz assim, Deus sabe tudo, Ele sabe mais. Eu não sei por que Ele quer que ponha o sangue aqui embaixo. Amém?
E, meu irmão, essa é a diferença dos dois corações, onde Deus olha, e eu creio que Maria, a condição de Maria ter achado graça, ela olhar para aquela situação, Deus olhar para aquela menina e ver um coração inclinado. Ele está procurando fé na terra. Amém? Ao ponto de ele dizer assim, eu vou gerar, o meu plano é gerar uma criança de alguém que nunca teve uma relação, amém, com o marido, não é casado. E essa menina, na sua simplicidade e devoção a Deus, recebe isso e diz, Senhor, tudo bem, pode fazer. Amém. Então, o que é que Deus quer fazer? Não haverá impossíveis nenhum nas promessas de Deus. É a simplicidade do nosso coração que diz sim para Deus sempre. Amém? Amém? É a simplicidade do povo de Israel que diz, põe o cordeiro. Amém? Foi a primeira vez que a figura, amém, daquela, amém, de botar o sangue dos umbrais, era algo importante para Deus. Amém? Põe o sangue no umbral da porta e fica dentro, não fica do lado. Amém? Eu sei como é que nós somos. As crianças são assim. Onde é para ficar? Dentro de casa. Nós vamos ficar assim. Um pé fora, um pé dentro. Nós somos assim. E nós, crianças espirituais, somos assim ainda. Estamos fazendo assim com as coisas de Deus. Deixa. Um pouquinho só não faz diferença. Deus diz, não faça. Eu falo assim, não, um pouquinho só, né, Deus? Amém? Não faz. Amém. E é a simplicidade do temor de Deus que dá-nos sabedoria, que fala, Deus falou para não botar, ninguém põe aqui. E você, na tua vida, na tua casa, não existe desculpa, meu irmão, para certas atitudes mais na nossa vida. Quando você aprende uma coisa de Deus, diz assim, Deus disse, não faz assim. E você diz, mas não é bem assim, e você faz. A única justificativa para isso é o sangue de Senhor, me perdoa, eu errei. Amém. Porque Deus disse, não faça. Esse é a lógica que Deus estava dizendo para Maria. Maria, não tem impossíveis quando eu digo para ti. Se você questiona os mandamentos de Deus, você vai questionar as promessas de Deus. Amém. É uma faca de dois gumes. Eu não sei se Deus vai me abençoar com aquele assunto, eu estou crendo em Deus para aquilo, mas eu não tenho certeza. Se você não leva a sério os mandamentos, você não vai levar a sério as promessas. O que nos treina para as promessas é a fidelidade nas coisas simples, nas ordens simples de Deus. Onde se Deus diz fazer, não murmura, louva a Deus sempre. É o mesmo músculo que você vai usar quando diz assim, eu vou vir e vou intervir na tua vida, eu vou fazer um milagre esse ano nesse assunto. E você diz, o mesmo músculo que você usou é esse. Então continua crendo em Deus. Amém. E eu desafio os irmãos a correrem para o sangue sempre. Senhor, muito obrigado nessa manhã, porque nós podemos ajustar o nosso coração. Senhor, lava o nosso coração e a nossa consciência. Ó Deus, lava o nosso coração. Livra-nos, ó Deus, de termos um coração endurecido, um coração que está sempre questionando, está sempre justificando, está sempre achando uma brecha, está sempre questionando, sempre querendo achar um furo na tua lei, nas tuas lógicas, Deus. Senhor, dá-nos um coração rendido, dá-nos um coração puro, dá-nos um coração inclinado para Ti, dá-nos um coração, ó Deus, que nem o de Davi, ó Deus, que nem, ó Deus, esses homens, essas mulheres, ó Deus, como Maria, ó Deus, que não teve dificuldade de dizer sim, Senhor, para algo tremendo humanamente falando. Nós queremos começar o nosso ano dizendo, Senhor, Tu és bem-vindo em nossa vida, Tu és bem-vindo em nossa casa. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu favor, nós precisamos que o Teu vento sopre na nossa direção. Nós precisamos, ó Deus, que Tu seja gracioso conosco, que Tu nos abençoe, que Tu nos livres do mal, que Tu nos cubra com a Tua mão, que Tu manifeste o Teu querer, que Tu nos dê graça, que Tu nos ensine, que Tu fale conosco. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Por isso, lava a nossa consciência das obras mortas pelo Teu sangue precioso, lava o nosso coração.
e ajusta a nossa vida nesse início de ano, ó Deus, e nós consagramos a nossa vida, ó Deus, crendo em Ti, ó Deus. Tu vais fazer nesse ano coisas lindas, maravilhosas. O Teu reino é bem-vindo. Venha o Teu reino, ó Deus, e faça a Tua vontade. Toca em nossas casas, nossas famílias, nossos pais, nossos avós, nossos filhos. Toca na nossa cidade, toca na nossa nação, ó Deus. Mas que seja um mover puro, ó Deus, um mover do Teu Espírito, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, nós Te saudamos nesse início de ano. Cumpre em nós os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos comer juntos. Glória a Deus. Obrigado, ó Deus, muito obrigado por Teu sangue precioso, ó Deus, que cobre a nossa vida, cobre nossos filhos. Ó Deus, nós estendemos a cobertura, a oração e a graça dessa casa sobre nossos filhos, nossos pais, que eles estão viajando, que eles estão trabalhando, que eles estão em férias. Cobre-nos, ó Deus, guarda-nos, protege-nos, ó Deus, e nós declaramos a Tua bênção, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque as maldições foram quebradas, todas as amarras foram quebradas, para que nós te servamos, ó Deus, de maneira gloriosa nesse tempo, ó Deus. Obrigado pela Tua bênção. E nós, nessa manhã, nós consagramos a nossa vida mais uma vez a Ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quantos podem dizer de coração nessa manhã? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor nesse ano. E nós vamos ver a bondade do Senhor se manifestando, amém, de maneira poderosa. Amém? Então vamos tomar juntos. Alegra-te, muito favorecido. O Senhor é contigo. Amém? Que essa palavra ressoe no teu coração. O Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. E não haverá impossíveis nas promessas de Deus para a tua vida.